Jesus, ele não queria e ele não quer somente curar você. Talvez pareça uma expressão mentirosa. Talvez você pense que loucura é essa. Mas essa é a grande verdade. Jesus, ele não deseja somente mudar a sua situação no presente, mas ele mudou a sua situação no futuro, ou seja, a sua eternidade. O interessante de falar isso é que os evangelhos escrevem a história de Jesus, a vida de Jesus em terra. E nos evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos os relatos de Cristo entre os homens. E Jesus curou, libertou, realmente modificou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas como lepra, muitas pessoas com dificuldades na vida foram transformadas pelo simples toque de Jesus. Agora, o interessante é que nesses três evangelhos, enquanto os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram esses seus livros, eles não deram ênfase, eles não colocaram como centralidade os milagres, mas eles colocaram como ênfase as palavras de Jesus. Isso é interessante, porque os evangelistas entenderam, ao vivenciarem ou estudarem a respeito do Cristo em terra, de que Jesus não estava ali simplesmente para mudar a vida daquelas pessoas naquele tempo, ou Cristo não deseja mudar a nossa vida em nosso tempo simplesmente, mas apontar para a salvação. Por isso, eu convido você a abrir comigo em Lucas, capítulo de número 3, verso de número 1. As Escrituras dizem assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar o modo de matá-lo. O que nós temos nessa perícope, ou seja, nessa passagem do Evangelho de Marcos, é a história de Jesus curando em um sábado. O interessante é que o evangelista não dá um enfoque, nós não temos grandes informações sobre esse homem que tinha uma mão deformada e foi curado. Você imagina isso? O quanto Jesus poderia ser conhecido e quanto nós poderíamos saber mais do poder de Jesus se Marcos, ao escrever, tivesse colocado mais descrições sobre o que Jesus fez. A mão, quem sabe, estava endurecida, a mão deformada, será que essa mão não tinha dedos? Será que essa mão era mirrada, era parada? O que era essa mão? Nós não sabemos ao certo. Agora, o que o evangelista deixa claro é o que Jesus faz mediante a essa cura. Jesus pergunta, no sábado, é bom ou se deve fazer o bem ou o mal? Os seus críticos ficam extremamente incomodados, mas ficam em silêncio. Jesus chama o homem e simplesmente o cura. O que Jesus está fazendo, talvez entre os versículos aqui, é deixar claro que ele é o Senhor do sábado. E aqui eu não quero entrar em uma discussão entre o que deve ser feito no sábado ou não, se no contexto evangélico, no contexto protestante, nós devemos guardar o sábado ou domingo. Não é esse o objetivo. O que Jesus está deixando claro nessa passagem é que é necessário entender quem ele é. Jesus não é simplesmente um curandeiro, mas ele é o Senhor dos senhores. Não é à toa que em muitos momentos, em muitos relatos de Jesus em terra, ele curava pessoas e dizia assim, ó, não conta pra ninguém. Esquece, por favor, não fale que foi eu que curei, não. Qual o objetivo disso? Óbvio que Jesus ele sabia o que aconteceria, mas ele realmente não queria ser conhecido como curandeiro. Ele queria ser conhecido como o Verbo encarnado.
As pessoas precisariam olhar para ele e entender que ele não era somente alguém poderoso, um profeta incrível, mas sim um Messias que deveria vir. Jesus não queria simplesmente ser conhecido como alguém que tinha um poder sobrenatural, mas alguém que realmente é sobrenatural, o próprio Deus encarnado. Ou seja, quando nós vemos o Evangelho, nós observamos os evangelistas escrever não somente os milagres, mas o que Jesus falou e fez mediante aos milagres, que é apontar sobre salvação, restauração e vida eterna. O que Jesus faz no sábado é fazer o bem, e fazer o bem não foi simplesmente curando a mão do homem que possuía uma dificuldade, mas mostrar para todos que o Verbo encarnou, mostrar ao mundo que a palavra se fez vida. Jesus demonstra nos evangelhos que ele não é somente alguém que muda a nossa vida, mas muda a nossa eternidade. Quando nós temos essa modificação, talvez até mesmo de cosmovisão, de como vemos todas as coisas, como vemos o mundo, quando nós mudamos a nossa ótica de ver Jesus, nós não iremos até ele simplesmente buscando uma transformação situacional, mas sim indo até ele, agradecendo, porque temos a possibilidade de estarmos com ele por toda a eternidade. Ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do domingo, ele é o Senhor de toda a nossa vida. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores.